Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo à nossa aula sobre nosso maravilhoso Deus e os seus atributos. E hoje nós vamos tratar do último atributo na nossa aula. Claro que se a gente fosse querer continuar falando de Deus, assunto não faltaria. Mas com certeza nós vamos falar muito de Deus ao analisar a Bíblia nas próximas aulas, não é? Mas hoje nós vamos tratar do último atributo nessa série de estudos sobre o maravilhoso Deus e seus atributos, que é sobre a majestade de Deus. Eu gostaria de convidar você para fazer uma leitura comigo em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 5, onde a minha versão diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim! Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A partir dessa leitura, vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele conceda graça para que no nosso estudo a gente tenha a luz do Espírito Santo. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço por tua rica bondade para conosco e nos ensinar, através da tua palavra, por intermédio também, Senhor, do Espírito Santo, que capacita o homem ao entendimento da verdade. E nós te pedimos isso, que nos capacite, que o Espírito ilumine o nosso entendimento e o nosso coração, para que haja edificação, mas também haja transformação, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Muitos de nós gostaríamos de ver Deus atuando com muito poder em muitas coisas e em muitos lugares, desde que não seja nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que não gostam de uma intervenção de Deus, de uma ação de Deus sobre as suas vidas, controlando suas vidas. Elas não querem se passar por marionetes, digamos assim. O problema é que não viver sob a majestade de Deus nos leva ao fracasso. Porque enquanto dependemos das nossas próprias forças, nós fracassamos. Nós somos incompetentes, nós não temos poder sobre nada na vida. Nossa vida, como o salmista diz muito, é como um sopro. A gente está à mercê de muitas coisas. Agora mesmo a pandemia, por exemplo, que já é chamado de um inimigo invisível, tem matado milhares de pessoas. E, no entanto, as pessoas não podem fazer muita coisa sobre isso. Nós precisamos sempre de um Senhor que realmente ponha ordem no mundo, que seja aquele a quem nós podemos confiar, ser aquele que a gente sabe que a história está na mão dele, que nada foge ao seu controle. Isso faz com que a gente se sinta seguro e faz com que a gente tenha a esperança de que o futuro será bem melhor. Para nós tratarmos sobre a majestade de Deus, sobre a sua soberania, nós temos uma gama de palavras na Sagrada Escritura que falam sobre isso, como por exemplo a palavra excelência, eminência, exaltação, que é um Deus exaltado, glória, magnificência e grandeza, além da própria palavra Senhor majestoso e soberano. Na Bíblia você tem essas palavras todas a respeito do Senhor nosso Deus como um reconhecimento do autor da Bíblia, daquele que escreve, né, o autor imediato, porque a gente sabe que o autor é o próprio Deus. Mas aqueles a quem Deus usa para escrever esse texto, as pessoas todas reconhecem em Deus essa majestade. Reconhecem nele esse poder, essa soberania total sobre todas as coisas. Porque as pessoas, quando tentaram fazer qualquer coisa e se viram frustradas, entenderam que existia um poder muito maior do que o delas mesmas. Nós não temos controle sobre a história, não temos controle sobre as forças da natureza, não temos controle sobre nada. E, pelo contrário, Deus tem mostrado bastante controle sobre todas estas coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que o nosso Deus ele é um ser majestoso que governa absolutamente.
O governo de Deus é absoluto. Essa é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer. O texto que nós lemos, por exemplo, de Isaías, faz com que o autor reconheça isso. Quando ele tem essa visão majestosa, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Esse contraste para a vida de Isaías é crucial e é o que vai fazer a mudança no ministério e na vida dele. Porque até então ele era um profeta da corte. Quem estava sentado num trono era Uzias, rei ali em Israel. Quando Isaías vê o seu rei morrer, ele tem uma visão majestosa de quem realmente está no trono, de quem realmente controla toda a história. Isaías começou a perceber que os reis humanos não tinham total controle e não podiam oferecer toda a segurança que Israel precisava. Israel estava vivendo sob pecado. Deus já estava para julgar aquele povo. Aos olhos de qualquer pessoa, cidadão de Israel, quando olhava para a situação, era de perdição. Eles não tinham a menor esperança de que seu rei pudesse livrá-los das mãos dos inimigos, que eram muito mais poderosos do que eles. Mas quando Isaías vê que Deus é que está no controle, Deus é que está no trono de verdade, e é todo o universo que está sob o seu poder, então ele se sente mais seguro. A ponto de reconhecer o seu pecado, reconhecer que esse Deus que está no trono, ele é santo, que ele é pecador, que ele precisa da misericórdia. E quando esse Deus, além de perdoar o pecado, pergunta a quem enviarei, quem vai fazer a minha missão, agora, ele que estava antes sob o serviço de um rei humano, agora ele vai colocar sob o serviço de Deus. E vai receber a vocação, vai receber o chamado, vai receber uma missão. Muito difícil, mas essa dificuldade toda, agora ele sente-se seguro, porque ele sabe que está na mão de um Deus Todo-Poderoso e que na mão desse Deus, se todas as coisas estão sob controle, por que ter medo? Isaías ele profetiza para Israel muita coisa dura que Deus manda. O próprio texto do capítulo 6, a qual nós lemos na sequência, você vê essa dureza da mensagem de Isaías. Mas Isaías se alegra também porque esse Deus Todo-Poderoso, quando chega no 35 e outros textos, ele vai profetizar coisa maravilhosa para o seu povo. E ele se alegra. Se alegra porque sabe que Deus Todo-Poderoso vai de fato cumprir, tem poder para cumprir a promessa e vai restaurar Israel, vai abençoar Israel, vai colocar Israel num estado completamente de segurança e de paz, como o Senhor promete. Dada essa segurança de um governo absoluto que Isaías tinha, todos nós podemos ter também. Então nós vamos ver outros textos que confirmam de que Deus é um rei, um governante absoluto sobre todas as coisas. Temos o Salmo 103, versículo 19, onde diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. É isso que Isaías entendeu, e é isso que agora o salmista está confirmando, está afirmando. Deus estabelece no céu o seu trono, mas ele domina sobre tudo, inclusive na terra, né? Nós temos então que entender que nós estamos governados diretamente por um Deus. Tudo o que acontece, acontece porque Deus faz acontecer, ou também porque Deus permite conscientemente que certas coisas aconteçam. Quando não é Deus que está realmente agindo, porque ele age de uma forma macro na história, claro que ele também age de uma forma micro nas nossas próprias vidas pessoais, quando nós assim estamos sob esse governo, mas também muita coisa acontece no mundo com a permissão de Deus, de forma consciente. Por exemplo, a queda. Geralmente a maior discussão teológica, filosófica, principalmente que tem a respeito de se Deus é soberano ou não, tem a ver com a queda do homem. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Deu livre-arbítrio a Adão e Eva. Esse livre-arbítrio era muito importante na vida de Adão e Eva para que eles não fossem seres autômatos, robôs. Quando Deus diz a Adão e Eva o seguinte: olha, existe todas as árvores aqui que vocês podem comer, mas existe uma que vocês não podem comer, eu proíbo vocês. Ao fazer isso, Deus dá uma opção a eles. Deus dá para eles agora uma questão que faz com que eles
entrem num estado de consciência, onde eles podem tomar decisões. O bom seria que o livre-arbítrio de Adão e Eva fossem escolhidos para o bem e eles obedecessem. Agostinho, eu já falei isso em algumas das lições anteriores e eu confirmo de novo, é de que Agostinho ele diz assim: o homem usou mal o seu livre-arbítrio. Ele escolheu desobedecer. Foi uma opção dele, tornando e mostrando que ele era esse ser autônomo. E o fato de que o homem escolheu isso foi permitido por Deus. Deus ele permitiu que isso acontecesse. Com certeza, o que Deus esperava para nós é que a gente não desobedecesse. Ele sabia de todas as coisas, conhecia todas as coisas, ele tem onisciência sobre todas as coisas, mas ainda assim, ele deu livre-arbítrio e também permitiu, conscientemente, que o homem desobedecesse. E aí depois ele também traz toda uma solução, né, com um projeto de redenção na pessoa de Jesus Cristo, onde naquele próprio ato o Senhor já dizia para a mulher, né, que o inimigo ia poder feri-la no calcanhar, mas o descendente dela ia pisar na cabeça daquele que trouxe maldição, daquele que incitou a maldição no mundo, que foi Satanás, né? Então nós podemos entender aí que Deus está no controle de todas as coisas, mas também permite certas coisas. Quando você desce um pouco ali para Romanos, capítulo 1, você vê que a vontade do coração humano caído era fazer o mal. E o texto lá diz que Deus abandona as pessoas aos seus próprios desejos, às suas próprias escolhas, às suas próprias concupiscências, que são os seus prazeres. Deus então permite que essas pessoas vivem em estado de pecado. Ela permite que essas pessoas vivem a seu bel prazer, né? E isso é interessante, Deus permite isso. Então ninguém pode acusar Deus de qualquer coisa dizendo assim: eu sou assim porque Deus me fez. Não, ele deu também a condição para que a gente possa escolher. Existe muita discussão na teologia sobre livre-arbítrio, né? Se nós temos ou não. A escola da teologia reformada argumenta que nós não temos livre-arbítrio, mas a gente precisa muito bem entender do que ela está falando. Quando o calvinismo, né, que são os teólogos que se construíram sua teologia a partir de alguns textos de Calvinos, dizem que não existe livre-arbítrio, eles estão se referindo principalmente à questão da salvação. Assim como Agostinho, eles estão dizendo o seguinte, que o ser humano agora caído, como ele tem todo o seu desejo, toda a sua vontade já corrompida, ele nunca vai desejar a salvação. Ele nunca vai desejar caminhar em direção a Deus. Ele nunca vai desejar fazer o bem. Ele sempre, como o próprio Paulo coloca, desejar o bem, às vezes até, né, dá para fazer, mas ele não consegue fazer porque a vontade está corrompida e então ele só faz o mal. Romanos 7, por exemplo, ali, se você ler, você vai entender bem isso. Então, a respeito da salvação é que nós não temos um livre-arbítrio. Agora, a forma como nós vivemos e escolhemos viver, isso tem um outro nome, que é chamado de livre agência. Nós somos livres agentes. Nós temos liberdades, por exemplo, para escolher, quando a gente tem como opção Coca-Cola ou suco, você tem a liberdade para escolher entre um e outro. Isso não é pré-determinado. Deus não colocou no seu código espiritual que você deveria gostar de Coca-Cola ou que você ia ser uma pessoa mais saudável e que ia gostar de sucos. Você tem livre agência sobre isso. Então, a gente tem que entender muito bem essas questões. Deus, ele resolveu, né, de forma consciente, permitir que o ser humano tenha essa livre agência e que ele faça as suas escolhas. E vai sofrer as consequências da sua escolha. Paulo diz isso. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ceifará. E é total responsabilidade dele. Por isso que Jesus diz que cada um dará conta de si mesmo lá no último dia, que seria o dia do juízo final. Cada um vai dar conta de si mesmo. Como o próprio Paulo também fala em Romanos 1, todos são indesculpáveis diante de Deus, né? Desde Adão, que nós escolhemos o mal, vamos dar conta disso. Existe a proposta da salvação que Deus teve.
Em Cristo Jesus, todos aqueles que conheceram Jesus, conheceram o caminho, conheceram a verdade e tiveram acesso à vida. E se o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês são livres, é o que o próprio Jesus diz. Então ele dá liberdade, Jesus, através da fé dele, a fé nele, pela conversão do Espírito Santo, recebendo um novo Espírito da parte de Deus. Nós, cristãos, que não estamos mais sob o jugo do pecado, como Paulo continua falando, não é, ainda em Romanos capítulo 7, mas fala no capítulo 6 e no capítulo 8 também sobre isso. Sobre nós vem um duro juízo muito maior, porque nós não estamos mais sob o jugo do pecado. A nossa vontade, que foi corrompida lá na queda de Adão e Eva, ela recebeu uma certa libertação. Então nós temos que agora viver condizente com essa vocação, como Paulo coloca em Efésios capítulo 4. Então agora nós temos total dever como cristãos de sermos aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento, porque o Espírito de Cristo nos possibilitou isso. Então Deus ainda permite que nós continuemos fazendo alguma coisa. Quando é que a nossa vontade ela não frustra os planos de Deus? Aí nós temos que entender, e eu gosto de usar uma analogia sobre um rio e sobre um córrego, né? Eu que sou da região do Amazonas, eu sei muito bem da força da água, da correnteza lá no Amazonas. O rio Amazonas, ele é um rio poderoso, muito grande, ele escorre as suas águas na direção de Belém até chegar ao mar. E existem muitos braços de rio, que é o nome que nós damos para os igarapés. Esses braços de rios, eles têm muito menos forças. Quando eles se encontram com o rio Amazonas, eles não têm força contra o rio Amazonas. Eles não conseguem ir numa direção contrária ao rio Amazonas. Eles têm que ceder à direção da correnteza que o rio Amazonas está correndo. Assim também é nós diante de Deus. Deus, ele traça a sua missão no mundo. Deus está em missão no mundo. Isso que defende a teologia da missão, chamada Mission Dei. Ele tem uma missão a cumprir no mundo, que é a redenção dos seus eleitos. Certas coisas precisam acontecer como Deus predeterminou, como Deus mesmo já profetizou nas Sagradas Escrituras. E quando as nossas ações se chocam com essas coisas que podem ser aquilo que Deus está fazendo na história para cumprir a sua missão, nós não temos força para resistir a Deus. Por isso que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é muito mais poderoso do que nós. Então não temos como ir contra aquilo que Deus já determinou dentro do projeto daquilo que Ele está cumprindo no mundo, daquilo que Ele tem como propósito no mundo. Se as nossas ações não interferem em nada naquilo que Deus está agindo, a gente não entra em confronto. E a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas. Tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito filosófico, mas eu estou tratando de uma forma bem simples para que a gente possa entender entre a soberania e a majestade daquilo que Deus governa no mundo e nós, como somos agentes também, que temos as nossas escolhas no mundo. Então funciona mais ou menos isso da forma como eu expliquei. Mas Deus continua sendo soberano e vai sempre continuar sendo soberano. E sempre a sua soberania, o seu poder vai sobrepujar todos aqueles que tentarem entrar em choque com aquilo que Deus já está fazendo. Então, é isso que nós precisamos compreender. Vamos ler mais alguns textos para nós vermos a confirmação dessa questão da soberania, dessa majestade de Deus que permanece no mundo. Salmo 111, versículo 3 diz o seguinte: em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. As obras de Deus glorificam a Ele e revelam a majestade, revela o governo, revela a soberania dEle. E tudo que Ele faz é justo, ainda que a gente às vezes não entenda, porque a gente às vezes não compreende o quadro todo. Esse que é o problema, nós nem sempre vemos o quadro todo. Deus, Ele vê o quadro todo, não é? É que nem, por exemplo, quando você está montando um quebra-cabeça. Se você pega as peças de um quebra-cabeça sem olhar, né, ali na caixa que vê os quebra-cabeças, qual é o quadro, você fica perdido em começar a
montar as peças. Você pode até conseguir, mas vai demorar muito, você vai bater muito a cabeça ou quebrar muita cabeça, que, como o próprio nome do jogo diz. Quando você olha para a imagem, para a figura em que é o quebra-cabeça, tudo fica mais fácil. Você consegue começar a compreender aonde as peças se encaixam. Nós ainda não compreendemos, por isso que a gente acha que existe muita injustiça no mundo. E existe muita injustiça, mas a injustiça dos homens. Da parte de Deus não existe nenhuma injustiça no mundo. Deus está fazendo tudo conforme o seu plano, o seu projeto, o seu propósito no mundo, que obedece à sua própria justiça. Como eu já falei anteriormente, Deus ele é um Deus totalmente justo. Ele faz tudo baseado nesse padrão de retidão, de santidade, a qual ele mesmo já é. Isso faz parte da essência do próprio Deus. Deus não tem como ser injusto, porque a essência de Deus é a retidão, é a santidade, é a justiça. Vamos ver ainda mais alguns textos onde fala desse ser humano que às vezes tenta ser contra Deus. Paulo vai dizer em Romanos 9:19 assim que: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem conseguiu já resistir à vontade de Deus? Jonas tentou fazer isso. Deus tinha um propósito, Deus estava querendo redimir a geração que habitava em Nínive, naquele período que Jonas vivia. Enviou Jonas para profetizar aquele povo, e Deus ia aplicar sua misericórdia sobre aquele povo. Jonas sabia muito bem disso. No final do seu livro ele fala de que ele sabia dessa misericórdia de Deus e tentou resistir à missão, ao projeto de Deus para Nínive. Funcionou? Não funcionou. Que a grande lição que fica da história de Jonas também venha para nós, entender que não adianta tentar resistir àquilo que Deus tem predeterminado. Se nós estamos dentro de um projeto da parte de Deus, a gente não tem como fugir dele. Se você tem um chamado, uma vocação específica da parte de Deus, não adianta tentar resistir. Então nós temos que entender muito bem essas questões para que a gente não esteja indo contra Deus. Porque ir contra Deus é como você estivesse indo contra, numa alta velocidade, contra um muro muito forte, muito resistente. O muro vai permanecer intacto, mas você vai se quebrar todo. É isso que acontece quando tenta fugir ali daquilo que Deus tem como propósito. Paulo ele continua falando algumas coisas ainda sobre essa questão, Por exemplo, você pode às vezes chegar a dizer assim, Ah, Deus, eu não gostei do que tu fizeste. Será que nós podemos dizer isso para Deus? E tem muita gente que até às vezes é prepotente nesse sentido de dizer, ah, não gostei. Não estou de acordo com o projeto de Deus. Não gostei como é que Deus fez o mundo. A gente às vezes quer dar palpite para Deus nas coisas, Olha só o que Paulo fala sobre isso. Ainda Romanos 9, versículo 20 e 21. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essas perguntas que Paulo está fazendo aqui são muito interessantes porque é uma ironia. A ironia que Paulo está colocando aqui é sobre isso. Pode um objeto perguntar do seu Criador, por que me fizeste assim? Por acaso não tem o oleiro poder sobre a massa quando está ali fazendo? Tem total poder. A massa não tem poder sobre si mesmo. O objeto não tem poder sobre si mesmo. E quem somos nós diante da sabedoria de Deus para querer dizer que Deus não fez alguma coisa bem perfeita? Que nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, é culpa nossa pelo pecado, mas tudo que Deus fez foi bom. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 31, no final diz assim, eis que Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nós aqui corrompemos as coisas com o tempo. Por exemplo, a natureza é uma das coisas mais belas do mundo. Uma das músicas do Louis Armstrong fala sobre essa questão, Wonderful, da beleza da criação, mas o homem está agora estragando. O homem está poluindo, o homem está depredando a natureza. Quando a gente vê um tsunami, qualquer outro tipo de coisas, isso são consequências
dessa depredação que o ser humano está impondo sobre a natureza. Então não podemos dizer para Deus, para esse governante, para esse soberano, não gostei do que fizeste, né? Se você visita uma casa de um amigo seu, você não pode ficar criticando como seus amigos arrumam a casa deles. Eles são o dono da casa. Deus é o dono do mundo. Então ele fez do jeito que lhe apraz. E ele, com certeza, a Sagrada Escritura deixa isso muito bem claro. Ele é muito mais sábio do que nós para poder fazer, né, o que fez no mundo, né? Com certeza é muito melhor desfrutar daquilo que Deus fez. O que Deus faz, ele é imperecível, né? Não se degrada. Por isso que o ecossistema ele é totalmente perfeito, porque Deus fez com tudo, com muita perfeição, para que a gente só desfrutasse, né? Mas infelizmente a gente faz muito pouco isso, a gente prefere estragar. Graças a Deus que existem aqueles amantes da natureza, aqueles que sabem parar e aqueles que, né, aproveitam da beleza da criação do Senhor. Continuando, vamos falar também que Deus é quem decide todas as coisas, não somos nós que decidimos todas as coisas. Por exemplo, Jó diz em 42:2 o seguinte: pois bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Muitas das coisas que nós queremos fazer, Tiago fala sobre isso na sua epístola, né? A gente não pode chegar a dizer amanhã eu vou fazer isso ou aquilo outro. Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia da manhã. Deus é quem sabe, Deus é quem já está no futuro e Deus é quem escreve esse futuro. O bom é que as nossas vidas elas estejam em sintonia com Deus. Por isso que Provérbios vai recomendar: façam seus planos e coloquem nas mãos do Senhor para que Ele abençoe. Não é? A gente, nós cristãos principalmente, nós que Paulo fala que nós temos a mente de Deus, nós podemos prescrutar as coisas de Deus. Então, através de oração, através da espiritualidade, nós temos que tentar entrar em sintonia com Deus para que os nossos projetos estejam sincronizados com o de Deus. A gente caminhe com Ele. E aí a gente possa, inclusive, usufruir dessa força do próprio rio dele, como eu coloquei de analogia logo atrás. Não é? Se a gente flui juntamente com Deus, nós temos a bênção de poder ter Deus como parceiro e as coisas darem certo, né? Quando a gente está em sintonia. E a oração pode fazer isso. Também buscar o entendimento da vontade de Deus através das suas Sagradas Escrituras. Tiago diz que a gente ora e não consegue algumas coisas que a gente pede porque a gente pede mal para nossos próprios deleites. E às vezes as próprias Sagradas Escrituras deixam muito bem claro que aquele nosso pedido está indo contra esses princípios do próprio Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, não é? Então nós temos que atentar para essa realidade, porque no final das contas, sempre é o projeto de Deus e a decisão de Deus é que vai prevalecer. Ele é soberano, Ele é onipotente e Ele está governando o mundo. Aparentemente as coisas estão um caos, mas esse caos está dentro da permissão de Deus e ela está indo em direção àquilo que vai ser, como Jesus profetizou em Marcos 13, Mateus 24, 25, né? Sobre aquele final dos tempos onde Deus vai julgar todas as coisas, né? Nós, seres humanos, é que estamos criando caos no mundo e esse caos vai culminar com a vinda de Jesus para vencer todo o mal e também, assim, colocar em segurança todo o seu povo, como ele profetizou ali às 7 igrejas do Apocalipse, né? Ao vencedor dali tais coisas. Todas aquelas coisas são para o povo de Deus que vão vencer por Cristo Jesus, em Cristo Jesus que vão se tornar mais do que vitoriosos, na verdade. Essa questão do caos no mundo, às vezes faz a gente pensar que existem coincidências, que algumas pessoas têm sorte, outras têm muito azar. Essas questões das coincidências, nós temos que também ter o entendimento que não funciona bem assim, né? Tem até uma história meio engraçada. Diz que um agente de saúde, ele foi numa fazenda para poder ali, né, fazer um cadastro das pessoas que moravam em regiões rurais, para poder ali acompanhar na questão da saúde deles. Então, para um dos fazendeiros, o agente pergunta assim: me conte um pouco do seu histórico, né, de saúde,
você já sofreu algum acidente? Aí o fazendeiro diz assim, olha, acidente nunca sofri não. Mas aí o agente percebeu que tinha alguma coisa. Aí pergunta assim, mas me fale um pouco mais. Ele diz assim, olha, na verdade assim, eu já fui picado por uma jararaca e já levei um coice de um cavalo. Fiquei muito ruim, fiquei acamado, tomei remédio e melhorei, né? Mas nunca sofri nenhum acidente. E aí o agente fica assim, vem cá, você foi picado por uma jararaca, recebeu um coice de um cavalo, isso não é acidente? Diz, não, a jararaca e o cavalo fizeram o que fizeram com vontade, eles queriam fazer aquilo que fizeram. É exatamente isso. Não existe coincidências. O que existe são ordem das coisas que acontecem no mundo. A função da jararaca é picar porque ela está buscando a sua própria sobrevivência. Né? É um sistema de defesa dela. Do cavalo também, da mesma coisa. Então eles fizeram porque queriam. Não foi uma coincidência, não foi um acidente. Né? Eu gostei de uma campanha que o Marcelo Tais fez alguns anos atrás a respeito sobre a questão do acidente de trânsito. E a campanha dizia, não foi acidente. A lógica da campanha de Marcelo Tais era mais ou menos essa, né? Se você bebe e vai dirigir, então não foi um acidente. Você tinha consciência de que ia estar incapaz, né, de dirigir corretamente. Se você dirige em alta velocidade, no lugar que era para correr 60, você corre 90, você está colocando em risco a vida sua e de outras pessoas. Né? Existe uma lógica nos limites de velocidade das ruas. Então, realmente, certas coisas não são acidentes. Elas aconteceram porque o homem provocou isso. Agora, existem as contingências da vida. São aquelas coisas que a gente não controla, aquelas coisas que a gente, mesmo tomando muita prudência, elas acontecem. Um raio, por exemplo. Os raios, eles podem cair sobre árvores, sobre casas, sobre pessoas, e a gente não tinha controle sobre essas coisas. Não é? São as contingências da vida. E a gente tem que aprender a lidar com essas contingências porque elas realmente acontecem. Mas elas estavam sob o controle de Deus. Deus conscientemente sabia de todas as coisas que acontecem na questão de um raio, como eu estou dando de exemplo. Estava sob o governo dele. E a gente talvez ali não compreenda, né, por que um raio caiu sobre uma pessoa. Deus compreende. Quando nós vermos no final da história o quadro completo, nós vamos entender as peças de um raio caindo sobre pessoas também. Certas coisas nós temos que aprender a aceitar dentro dessa majestade, dessa soberania de Deus. E nós, como teólogos, como cristãos, a gente precisa estar defendendo Deus sempre de todas as coisas também. Porque Deus faz como lhe apraz. E a sua vontade cumpre a sua justiça, que às vezes ela não condiz com aquilo que a gente acha que é correto. Né? Então nós temos que aceitar certas coisas. A palavra coloca muito sobre essas questões também. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o Salmo 33:10 dizendo o seguinte: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula os intentos dos povos. Né? Às vezes Deus faz coisas que a pessoa não entende. Deus está frustrando os planos das nações, dos povos, para cumprir a sua vontade. E nós temos que aceitar isso. Porque não tem como ir contra a vontade de Deus. Não tem como batalhar contra essa vontade de Deus. Né? O que cabe para nós é viver sob a perspectiva agora dessa majestade de Deus. Por exemplo, né? Nós temos que aprender a confiar na justiça de Deus. O Salmo 9, versículo 7 diz o seguinte: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então nós temos que aprender a confiar na justiça de Deus, na forma como Ele governa, na forma como Ele julga todas as coisas. Nós temos que viver sob essa perspectiva desse Deus que já governa e que não temos como tirar ele do poder. Não temos como fazer um golpe de Estado em Deus. Né? Não temos como tirar ele do trono. Isso é impossível. Satanás tentou fazer isso. Satanás tem muito mais poder do que nós e não conseguiu fazer isso. Nabucodonosor achava que porque ele construiu aquela linda Babilônia e dominou vários reinos dos povos, ele podia sentar numa espécie de um trono também celestial. A palavra bíblica veio dizer para ele o seguinte: você é louco.
A consequência foi que ele de fato ficou louco, perdeu a consciência dele, viveu como um animal por muito tempo, até que recobrou, né, a sua capacidade cognitiva, e aí ele reconheceu que quem governa de fato sobre todas as coisas e quem dá a autoridade para uma pessoa governar aqui ou acolá era o próprio Deus. Não temos como fazer um golpe de Estado em Deus. Deus vai permanecer no seu santo trono. Então, viver sob a perspectiva da soberania de Deus, primeiro é a gente confiar na justiça dele. Segundo, é a gente contar também com a força de Deus. Paulo ele dizia que ele sabia viver em qualquer situação, e qualquer fosse a situação que ele vivesse, ele dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece, como está em Filipenses 4,13. Tudo Paulo podia fazer, tudo ele conseguia resistir, superar, né? Ter resiliência no meio das adversidades, porque ele contava com esse Deus soberano e se apropriava da força e do poder de Deus. Eu sempre cito também aquele texto de Coríntios, onde Paulo está passando um momento difícil, ele ora ao Senhor 3 vezes, e aí o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz assim: de forma que vou me gloriar agora nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Se Deus ele é soberano, se ele é majestoso, onipotente, confiemos no poder dele. Vivamos sob esse poder dele, desde que esse poder dele opere através de nós, como Paulo também diz aos Efésios. Poder que opera através de nós. E aí vamos conseguir, às vezes, muito mais coisas do que nós pensamos ou imaginamos, porque o poder dele é muito grande. E ele pode fazer coisas tremendas através de nós. Os discípulos de Jesus experimentaram isso. O Senhor Jesus mesmo prometeu o seguinte para eles: olha, quando eu for, vocês farão obras como essas, e maiores ainda farás, porque o Espírito estará sobre vós. E de fato, os apóstolos, registrados em Atos, fizeram coisas extraordinárias. Coisas que, por exemplo, até o lenço a qual os apóstolos enxugavam o rosto, ao ser levado para as pessoas que estavam enfermas, curava essas pessoas. Não elas, os próprios discípulos, mas o poder que operava através dela. Então, viva sob o governo de Deus, contando com a força dele. Mas também, né, você, ao viver sob a perspectiva de um Deus que é soberano, você pode viver sob o conforto dele no meio das circunstâncias. Como Paulo falou lá em Filipenses 4, antes do versículo 13, no 12, ele diz o seguinte: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo ele vivia sob essa soberania de Deus e tinha esse certo conforto de viver sob essa soberania, sabia viver diante de todas as situações adversas, porque ele contava com um Deus que era soberano, com Deus que podia auxiliá-lo. Quando Paulo vai sofrer aquele naufrágio, no final de Atos, né? A tempestade, o barco não está resistindo à ventania e o mar agitado, todo mundo com muito medo. Paulo ele está tranquilo, está confiante, vivendo sob o conforto de ser um servo do soberano Deus. E ele acalma as outras pessoas, ele tenta passar calma para as outras pessoas, dizendo: não se desespere, ainda que o barco afunde, Deus vai nos preservar com vida. E de fato Deus fez isso. Assim como Paulo tinha segurança e conforto na soberania de Deus, também nós podemos desfrutar. Né? Hebreus 13:5 diz: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja qual for a circunstância, se você pertence ao Senhor, jamais ele te abandonará, jamais ele te deixará. Esse texto de Hebreus confirma isso. Né? Também, já que nosso Deus ele é soberano, honre a Deus. Né? 1 Coríntios 29, de 11 a 14, tem aquele registro onde Davi ele estava querendo construir, né, um templo para Deus. Deus não permite que ele construa um templo, o filho dele quer construir, mas ele faz os preparativos. E as pessoas começam a doar muitas coisas para poder construir mais tarde o templo. E aí, diante disso, Davi ele começa a honrar a Deus. Ele começa a glorificar a Deus, porque o Deus majestoso estava preparando tudo, não é?
Então, viver sob esse governo de Deus exige da nossa parte que a gente honre a Deus sempre. Então, por exemplo, eu vou ler para você, 1 Crônica 29, de 11 a 14, que diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Senhor Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ele está honrando a Deus pelo que Deus está fazendo. E ele reconhece que nós não podemos dar nada a Deus. Deus é quem nos dá. A gente só devolve a Deus. Viva sob o serviço de Deus. Como Isaías. Isaías, depois de reconhecer o Deus assentado sobre um alto, sublime trono, agora ele vai se colocar sob o serviço deles e vai dizer: eis-me aqui. Quando Deus pergunta a quem enviarei, ele se coloca como servo e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías está reconhecendo isso e se torna servo do Deus Altíssimo. Nós estamos sob o governo soberano de Deus. Deus está sob o controle de toda a história, de todo mundo. Nada foge ao controle de Deus. O caos que vive no mundo é permissão dele, para que culmine naquilo que ele tem de salvação no final da história. Então nós temos que, diante disso, confiar na justiça dele, também confiar na força dele, viver sob essa regência dele e gozar daquilo que ele pode fazer por nós diante de qualquer situação a qual vivamos, que nós honremos, glorifiquemos, exaltemos, adoremos sempre a ele, reconhecendo a sua majestade e sirvamos a ele como súditos que somos dele. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que essa série de estudos tenha sido bênção na sua vida, que você tenha aprendido um pouco mais de Deus, mas continue aprendendo, continue estudando, continue lendo as Sagradas Escrituras com oração, para que o Espírito revele cada vez mais de Deus para você. E assim, ao compreender mais de Deus, você possa de fato se gloriar no Senhor e saber que está servindo a um Deus maravilhoso, um maravilhoso Deus, que tem muitos atributos e que a maior parte desses atributos é para os nossos benefícios. Eu espero que tenha sido bênção para você, como foi bênção para mim estudar sistemas e trazer para você. No próximo domingo nós vamos entrar numa nova série de estudos. Espero que continue conosco e assim também continue sendo bênção na nossa vida. Orem pela minha vida, assim como eu estou orando pela vida de vocês. Deus os abençoe.